Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa da Randstad em parceria com a Human Resources. O tema do episódio de hoje é diversidade e inclusão e já tenho comigo as três convidadas que passo a apresentar. Ana Porfírio, diretora de Recursos Humanos da Jabra Recordati, Mariana Canticastro, diretora de Recursos Humanos da Randstad e Manuela Dotel Aguigui, Global Customer Success Account Director da Microsoft. Bem-vindas, muito obrigada pela vossa disponibilidade para estar aqui hoje connosco. O tema é diversidade e inclusão. Somos todas mulheres, portanto, se calhar começamos logo aqui, não temos muita diversidade, mas podemos falar disso, que se calhar é também um sítio por onde começar, porque quando há homens ninguém questiona. E aquilo que a primeira provocação, se calhar, que eu começava por fazer é que o tema da diversidade e inclusão, mais do que uma questão de direitos fundamentais ou de igualdade, é aqui também uma questão de negócio e é importante também perceber isso. E, portanto, perguntava-vos aqui se de facto é assim, se este é um tema mais do que de direitos, se é um tema de negócio que é importante estar na agenda. Ana, começo por ti. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, é um tema das duas coisas, não é? É um tema de pessoas e é um tema de negócios. O meu entendimento é que a diversidade e a inclusão e a equidade e agora também o equilíbrio que se junta a estes três princípios acaba por refletir aquilo que é o espelho da sociedade, não é? E esse espelho tem que estar dentro das empresas. Uma coisa é certa, não há diversidade sem inclusão. E, portanto, ao pensarmos naquilo que são as nossas políticas, as nossas práticas, o nosso dia-a-dia da organização, temos que pensar não apenas que temos que ser diversos, mas que essa diversidade efetivamente tem que ser incluída dentro do dia-a-dia das organizações. No que respeita ao negócio, é verdade, claro, porque quanto mais próximo nós estamos daquela que é o espelho da nossa sociedade, mais reconhecidos e atrativos nos tornamos para o exterior e, portanto, há também, naturalmente, essa preocupação do ponto de vista do negócio. Mas eu diria que mais importante do que isso é a importância destas práticas no ambiente da própria organização. E, portanto, há muita tendência de focar as práticas de diversidade e de inclusão apenas na atração do talento, mas, de facto, as pessoas têm um ciclo de vida dentro da organização e estas práticas têm que ser pensadas ao longo de todo o ciclo de vida das pessoas dentro da empresa. Levantaste um tema que é interessante, que é o facto de diversidade e inclusão serem conceitos que são diferentes, mas que têm que andar juntos. Se calhar por isso voltamos aqui um bocadinho atrás e pergunto à Manuela. Acredito que a Microsoft até seja uma empresa, enfim, multinacional, que seja uma empresa diversa, mas é de facto também inclusiva. Vocês têm preocupação em juntar aqui estes dois conceitos e aproveito aqui, penso que não seja uma indiscrição, como a Manuela tem o seu pai é iraniano, se alguma vez sentiu aqui esta questão da inclusão, de não se sentir incluída no seu percurso, não tem que ser obviamente agora, mas ao longo do seu percurso e sendo também mulher num cargo de liderança, como é que... Então, a nível pessoal, isto começa muito cedo, em termos do meu percurso pessoal, da minha vida pessoal. Começou em Portugal, sim, com o nome estrangeiro Aguigui. Hoje em dia, ter estrangeiros em Portugal é normal, mas na altura não era normal. E, portanto, coisas muito simples. Quando o meu pai ligava com um sotaque estrangeiro para marcar uma mesa num restaurante, desculpe, estamos muito cheios. Na escola, gozarem com o meu nome Aguigui, Agigi, Aguinhi, pronto, isso é de onde? Que Irão? Que esquisito. Pronto, isso foi daquelas coisas com que eu me habituei a crescer. Depois, como portuguesa que decidiu, estava no liceu francês e estudava para a França, chega a França, então aí a Aguigui já era muito bom, porque era a Pérsia era muito bem respeitada, portanto aí já deixei de ter um problema com a Aguigui. Portuguesa, sério, olha, já ouviste falar da Linda de Souza, desta, daquela, do quem? Não, nunca, mas o que é que estão a falar? Portanto aí foi essa parte dessa discriminação. Depois, foi por uma das razões pelas quais eu decidi trabalhar para a Inglaterra, porque a Inglaterra tem políticas muito fortes nesse aspecto, mesmo de legislação. E aí entrei, não importava se era portuguesa, iraniana, se tinha um nome esquisito ou não, se era mulher ou não, entrei numa área, na altura, a IBM, numa área de tecnologia, onde havia muito poucas mulheres. Ao princípio não senti absolutamente nada. Quando decidi ir para a área comercial e comecei a subir, aí começo a notar muita agressividade, muitos comportamentos alfas e o teste de comportar assim, sobretudo quando sou ainda uma mulher jovem, tentamos seguir os outros, uma mulher ou um homem, seja quem for. E estávamos a ter esta conversa mais cedo, quanto mais se sobe,
mais dificuldades se vão encontrando, porque como líder começas a ter umas expectativas, sabemos que os outros estão a olhar para nós. Eu acho que como mulher estrangeira, mulher viajada, não só os jovens, mas as pessoas nas nossas equipas olham para mim quando há uma situação em que, voltando à questão da não inclusão, por exemplo, ir a uma reunião porque acham que, lá está, eu sou da área de Customer Success, não sou das vendas, agora estou do lado de lá. Os vendedores é porque é que eu hei de incluir esta pessoa. Ou fazerem, por exemplo, viagens de negócios, isto é tão típico, ou jantares de negócios. Muitas vezes eu sinto isso aqui em Portugal, eu estou habituada e estou organizada, tenho babysitters, tenho tudo e mais alguma coisa para não falhar nada. Mas vejo, por exemplo, lembro de uma colega nossa não há muito tempo que disse, vocês vão andando para o jantar, eu vou ter com vocês. Isto estava nos Estados Unidos. E eu, então, mas não vais connosco porquê? Já lá vou ter, mas o que é que se passa? Uma senhora tinha acabado de ter o bebê, tinha de retirar o leite. Eu disse, então esperamos por ti, então, agora não podemos esperar 10 minutos ou um quarto de hora, ainda precisa para ir jantar, quer dizer, não há coisa nenhuma. Ninguém se lembrou. Eu notei que ela estava a ficar para trás, fisicamente, porque noto isso. E, portanto, para responder à tua pergunta, sim, senti eu, vejo nos outros. E quem diz isso, eu também trabalhei na África do Sul, havia muitos negros discriminados a não ouvir, porque fazer parte da cultura não se porem muito para a frente da história. Portanto, sim, noto. E acho que com a educação, com tudo, uma pessoa vai notando cada vez mais. Mariana, e tendo aqui a Randstad também uma experiência mais global a nível dos clientes, contacta com vários setores e vai ser de empresas de diferentes características. Este tema já está de facto na agenda e na prioridade ou é falado ainda muito só porque parece bem, porque é politicamente correto falar? Para perceber se já estamos a avançar neste tema ou se não. Bem, eu acho que é um bocadinho, vou dizer a brincadeira, ambos os dois, não é? É claramente um tema politicamente correto, é claramente um tema que faz com que as empresas fiquem bem na fotografia, por muito que isto às vezes custa admitir, e não só, as empresas têm responsabilidades sociais, não estou a falar de responsabilidade social como ela é geralmente vista dentro das empresas, responsabilidades para com a sociedade, para com os investidores. São empresas cotadas em índices bolsísticos que dão valor. O Dow Jones no índice de sustentabilidade é algo que foca particularmente nestas políticas. A cotação em determinadas bolsas de cidades do mundo também faz muitas exigências. A participação em tratados das Nações Unidas são situações que cada vez mais as empresas têm que estar atentas e estar presentes. Porquê? Porque são a sociedade na qual as empresas estão inseridas. Portanto, é um bocadinho como as leis das cotas, sejam cotas a favor do que seja. Eu sou contra cotas, mas compreendo que muitas vezes para se fazer a entrada, para se marcar a posição, para se pôr o pé na porta, é às vezes a via que tem que se conseguir. Portanto, se é por aí que temos que ir para pôr este tema em cima da mesa e no centro das preocupações das empresas, que seja, não é necessariamente, não é pelos melhores princípios e pelos melhores ideais e pelas questões dos direitos humanos. Não, mas o tema está em cima da mesa e isso já é importante por si, porque depois as coisas crescem e evoluem com naturalidade quando há realmente terreno para isso. Se é só para show-off, as coisas acabam por desaparecer naturalmente, mas aí sim, cada vez mais, e com as novas gerações a entrar no mercado de trabalho, aquilo que nós temos muita visão e a percepção é que isto é um tema para as novas gerações, e ainda bem que é. É um tema porque está no centro das suas preocupações, porque não querem trabalhar para empresas que não tenham isto como preocupações, porque conhecem cada vez mais os seus direitos e estão dispostos a lutar por eles. Obviamente que se calhar mais no setor dos serviços, mas já se começa a ver transversalmente em todo o mercado de trabalho, em toda a tipologia de empresas. E ainda bem, novamente, repito, ainda bem que assim é, porque o tema é importante, as empresas têm que ser o espelho da sociedade e a sociedade é diversa. É diversa. Basta passarmos uma rua de uma ponta à outra, ou atravessarmos para o lado lá da rua e vemos a diversidade na qual estamos inseridos e, portanto, pensar que para dentro de portas temos um ambiente de redoma fechado e esterilizado é irreal e nem sequer torna as empresas competitivas. Já queria voltar ao tema das cotas, mas vou pegar aqui no tema da atratividade. Ana, sentes isso que de facto os novos profissionais, isso é um tema e valorizam isso nas empresas quando estão a escolher, não é? Que agora também, com a escassez de talento, há aqui esta vertente maior poder pela parte dos candidatos e é uma coisa que questionam nas empresas, se é diversa, se é inclusiva. Notas essa preocupação? É um argumento de atratividade das empresas? De uma forma direta, não.
Portanto, não recebo essa pergunta de uma forma direta. Têm práticas ou políticas de diversidade e inclusão? Nunca tive essa pergunta até hoje. Mas de forma indireta, sim. Como é o ambiente, quais são as práticas que a empresa tem, essas perguntas já vão surgindo. Mas só construindo aqui em cima do que a Mariana disse. Efetivamente, aquilo que se sente é que já há uma preocupação por parte das organizações em construir as práticas, mais as políticas e os procedimentos do que as práticas, mas depois falta efetivamente é o walk the talk. E nós temos muita coisa contra nós, não é? Porque nós todos, como sociedade, porque de facto o tema da diversidade assenta em enviesamentos sociais, não é? Sociais. Muitos deles inconscientes, não é? Muitos deles inconscientes e, portanto, isto requer uma desmontagem não só da organização, como efetivamente da cultura, não é? Porque quando nós falamos em diversidade, eu no outro dia estava a pensar nisto por causa da TOC e estava a pensar nos temas normais da diversidade, o género, a idade, a raça, todos esses. Mas nós temos muito mais do que isso. Se nós falarmos, por exemplo, nos modelos de trabalho, os novos modelos de trabalho são diversos, não é? Porque as pessoas já não estão todas on-site. E se queremos ter as nossas pessoas incluídas, todas elas, este é um tema de diversidade. Temos outro que são os vínculos laborais. Nós hoje temos um conjunto de vínculos laborais nas nossas organizações absolutamente diverso e que tem que ser inclusivo também. Para que ninguém se sinta discriminado por estar numa situação diferente, não é por estar em casa, mais tempo em casa do que no escritório? Exatamente, em tudo. Volto outra vez ao tema do percurso da pessoa, não é? Portanto, quer o seu desenvolvimento, quer a sua avaliação, quer a sua progressão, quer o seu desenho dentro da organização, todo ele está colado não só a esta diversidade, mas a esta inclusão também, que não assenta apenas nos temas tradicionais da diversidade, mas há um conjunto de outros temas que, com as novas formas de viver e de trabalhar, vêm no fundo, ainda dificultar mais o grau de atenção que tem que se ter por parte das organizações e da sociedade para estas matérias. Manuela, a Mariana falou aqui que de facto basta andarmos na rua para perceber a diversidade e isto faz com que seja também um tema de negócio. E aqui nós temos duas representantes da área de recursos humanos. A Manuela está na área mais de customer e, portanto, tem aqui esta percepção que há aqui um impacto direto de se as empresas não forem de facto inclusivas e que isto não é um tema que tem que estar no Departamento de Recursos Humanos, quando estamos a falar de criar práticas. Para fazer greenwashing ou women washing ou os washings todos, não. Eu só queria aqui capitalizar no que disse a Ana em relação aos novos modelos de gestão. A Microsoft fez um relatório que eu aconselho toda a gente a ler, não porque foi a Microsoft, mas porque foram entrevistar montes de empresas. E é o Future of Work. E o mais extraordinário não é sequer os resultados, é ver, por acaso, os nossos clientes a lerem aquilo e dizer porque aquilo, basicamente, o que é que está a explicar? Que depois da pandemia, muitas pessoas não só querem continuar o trabalho de híbrido, apanharam gosto a isso, é assim, os países anglo-saxónicos já estão isto há anos, mas cá, em Portugal, era uma novidade. E as pessoas não... Então, um dos resultados era as pessoas só querem ir ao escritório para ver os colegas, para socializar. Os chefes querem que vão para o escritório, porque então como é que eu sei agora o que é que eles estão a fazer ou não? E era fascinante eles estarem a ler aquilo. Mas então é isso que as pessoas querem, porque nós queremos los lá. Eles não querem ir para o escritório para ver o chefe, eles querem vir aos colegas. Portanto, é interessante perceber isso também e aconselho, vale a pena ler, porque foi um estudo muito bem feito sobre isso. Volto à questão de negócio. É assim, a área de Customer Success é toda a... como é que se diz? Toda a jornada do cliente, desde a partir do momento que tem expectativas daquilo que vai comprar, daquilo que vai ser implementado e depois a sua satisfação, a sua journey e depois o sucesso do cliente, ou seja, quando compra produtos ou serviços, seja de quem for, se aquilo realmente funciona, é mais eficiente, é bom, etc. Pronto. E uma pergunta que eu faço, porque como estou só rodeada de homens todos os dias, eu já nem falo da questão de género, já nem entro por aí. Eu digo, então, qual é o setor que estamos a falar hoje? Saúde. Ótimo, estamos a falar de saúde, portanto, estamos a desenvolver tecnologia para a saúde, certo? Certo. Então, o que é que vocês percebem de saúde? Estamos como assim? Não, porque isto é tudo aqui, só homens de um certo tipo, de uma certa idade, de uma certa coisa, falar de tecnologia, mas isto é tecnologia, seja aplicações, seja servidores, seja o que for,
que vai ser aplicado por pessoas da saúde, certo? Certo. Então, algum de vocês é médico, algum de vocês é enfermeiro, e já agora o setor da saúde tem uma grande parte, culturalmente também, que é feminino. Digam-me o que é que vocês percebem do que é que as mulheres que trabalham na saúde precisam, sejam enfermeiras, médicas, seja o que for. E aí começam a dizer, disse, pois é, porque infelizmente ainda há muitos exemplos em que se desenvolvem produtos, serviços, nesse caso tecnologia, sem pensar em quem vai utilizar naquilo, seja carros, seja telemóveis, tenho milhares de histórias para contar sobre isso, já estamos a falar disso aqui. Portanto, é realmente uma questão de negócios. Mais, ainda há bocado estava numa reunião com uma cliente que ninguém pensou, os colegas meus, pronto, estão nas vendas, e é assim, por exemplo, o modelo hierárquico, voltando aos modelos que estão a mudar. Mas ninguém questiona o modelo da hierarquia. Eu acho isso fascinante, porque a questão da hierarquia veio do modelo das guerras. Porque é assim que se fazem guerras. É preciso um lá em cima, toca andar e tu que a seguir, pronto. Tudo bem, não tenho nada contra... Quer dizer, tenho, mas não é nem por aí. Mas o que eu quero dizer é, as empresas foram desenvolvidas com esse modelo também. Hierárquico, não faz sentido, mas ninguém questiona. Não é? Quanto mais o que é preciso fazer para subir. Mas tudo isso é diversidade, não é, Manuel? Tudo isso é diversidade. Ora, o que acontece aqui é que, por exemplo, quando vamos falar com clientes, sobretudo quando são grandes clientes estratégicos, temos de falar com o CEO, que está lá em cima. E é engraçado que, por exemplo, nós as mulheres dizem, está bem, mas o CEO está lá em cima, mas o CEO não trabalha sozinho. E está lá o título, mas quem é que tem influência? Mas como assim? Às vezes não é aquele que está no topo, quem é que tem influência? E fomos falar com alguém que é uma super vice-presidente, por acaso mulher, que disse, que bom que é ter mais outra, que ela também está numa empresa de tecnologia, e foi interessante falar com ela com o ponto de vista dela. Portanto, lá está o facto de termos uma diversidade de pensamento, mas deste modelo de gestão nos nossos clientes, que se calhar temos de falar com outros departamentos, e não só com as chefes, não só com os que estão lá em cima. Portanto, para mim é mesmo uma questão pura de negócio, é perceber a indústria, perceber os clientes, perceber os seus negócios. Portanto, tendo experiência internacional, isso também se passa noutros países é igual, funciona, ou em Portugal ainda estamos um bocadinho mais atrás nessa matéria? Ou é igual? A questão de género é igual em todo lado, uns mais piores que outros. Pronto. Isto é a minha opinião pessoal, de alguém que voltou há 18 meses, esteve fora lá de 25 anos. Aqui há um grande peso de um passado judeo-cristão com o papel da mulher, aqui, por exemplo, a vantagem, o que é que tem a vantagem de Portugal? Aqui as mulheres todas trabalham. Qual tirar mais do que 3 meses, não dá, financeiramente não dá. Isto é ótimo, por mais que achem que não, isso é bom porque as mulheres continuam a trabalhar. Já os países nórdicos dão muitas possibilidades às mulheres para ficarem em casa, o que acontece é que na Alemanha e na Holanda ficam mesmo em casa depois, não voltam para trabalhar. Portanto, nem tudo o que está em Portugal é mau. Nesse aspecto é muito bom. Agora, o que eu vejo é que ainda eu continuo a ouvir mas o meu marido ajuda-me lá em casa. Ai, não, eu agora vou ter que... Aqui os suspiros. Também. Olha, jantar de negócios. Porquê é que tem de ser jantar? Não faz bem, mas é só com homens. Então, se calhar era melhor um almoço. Mas porquê? Já porque quero ir para casa. Porque tenho os filhos para cuidar, porque lá está, o meu marido ajuda-me, não é muito bom, mas pronto, quer dizer, é preciso perceber que... Mas ainda há muito esse aspecto de uma mulher que vai jantar fora com um cliente homem. Manela, então, mas lá está, porque é que tem de ser jantar? Não sei, à luz do dia, mas o que é que vai acontecer? Que é isto? Portanto, isso eu noto, mas isso sou eu, Manuela, com o olhar de fora, que ainda noto que há papéis tradicionais. E isso mais em Portugal do que... Mais nos países do Sul, vamos dizer assim, do que os países no Norte, por exemplo. Agora, na área dos negócios é exatamente igual. Quanto mais sobe, menos mulheres há. Isso aí é internacional. Não sei se alguma de vocês quer comentar este facto. Nós já tínhamos comentado isto em off e de facto, eu própria também olhei para a minha estrutura só para perceber em termos de género e de facto esta é uma tendência que é absolutamente absurda, não é? Porque quando nós olhamos para as estatísticas dos licenciados que saem das universidades por género, não é? E que temos para aí 70% de mulheres a sair das universidades todos os anos. Que são a grande maioria no setor no ensino universitário, são as mulheres, claro, não é? Claro, cada vez mais, e a tendência é essa. Como é que depois, à medida que a carreira é construída dentro da organização, a percentagem vai diminuindo, não é? E ganham menos. E ganham menos, quanto mais sobem, menos ganham. Eu aí enfim, eu acho que depende da organização para a organização. Agora, é claro, e eu vivo numa organização, também vivo, mas trabalho e vivo numa organização onde, se calhar em termos de paridade, não é assim tão escandaloso, porque nas bases nós temos 60-40, a pender para as mulheres,
No management temos 50-50, está perfeitamente equilibrado, e no topo temos ao contrário, 40-60, não é? E portanto, não é, e toda a gente diz, não é assim tão mau. E não é. Mas de qualquer forma houve uma inversão. Para o futuro, não é? E percebemos que pelos estudos que estão feitos, para haver paridade no topo, nem 150 anos nos vão chegar para haver a paridade. Isso é que Algo muito grave está a acontecer aqui. E só estamos a falar no género dentro da diversidade. Era isso que eu ia dizer. Ainda só estamos no género. Não é se falarmos aqui em questões de idade, em questões de raças, em questão de culturas, enfim, em tantos outros parâmetros que nós temos, isto é exponencial, não é? E tu perguntavas há pouco a questão da atração. E se calhar isto é um bocadinho disruptivo, mas eu entendo que a atração começa dentro de casa. E hoje, mais do que nunca, com a dificuldade... Mariana, eu não me quero substituir a empresas como a Randstad, mas a percepção que eu tenho é a dificuldade e esta balança entre a oferta e a procura estar tão desequilibrada tem feito com que programas de referenciação, coisas que estavam mortas há não sei quantos anos, de repente ressuscitaram. E quando nós pensamos numa referenciação, a referenciação só se dá quando dentro de casa há o walk the talk. Não vale a pena nós termos N bandeiras para ir ao mercado, porque tu até consegues atrair. O tema é que não consegues reter, não é? E não só não consegues reter, quando este recurso vai embora, vai dizer que a bandeira que está a ser não é a realidade da organização. E, portanto, é pior do que não. Isso é o descrédito completo. E, portanto, isto é um enorme desafio, não é? Isto é um enorme Vocês leram, entre parênteses, o McKinsey, o relatório da McKinsey, que saiu em dezembro de 2022, que dizia em cada 3 mulheres de nível de direção, uma que vai para o board, duas saem por causa das microagressões. Isto é uma coisa, as pessoas começam a dizer, mas que é isso? Ui, isso aí é para além do assédio, é aquilo que acontece todos os dias. Mas pronto. E isso acontece. E isso acho que acontece em todas as empresas, em todos os setores, a todos os níveis. Coisas que às vezes nem os próprios agressores, nem os próprios agredidos se apercebem e que só mais tarde, olhando de fora, é que percebem o que é que ali esteve. Mas eu gostava só de dizer uma coisa que a Ana disse e que eu não posso estar mais de acordo. Estamos só a falar dentro da diversidade do género, não é? Falta tudo o resto. E sim, há escassez de talento. E não me quero sobrepor a nenhuma pergunta. Não. Mas, quanto mais conversa for, melhor. Será que a escassez de talento não existe? E eu sei que isto que eu vou dizer pode ser um pouco provocatório ou não consensual. Será que a escassez de talento não existe porque nós estamos sempre a insistir em ir procurar o talento nos mesmos sítios e dentro dos mesmos moldes? Isto é, se nós queremos procurar sempre trabalhadores numa faixa etária entre os 25 e os 40 anos, provenientes das universidades de topo de um determinado país, de um determinado meio sociocultural. Estamos a perpetuar... Sem nunca ninguém o dizer, de preferência de uma determinada etnia, ou que não sejam de outras etnias, porque também temos que ser francos, há muito racismo escondido e muito racismo oculto. Será que nós não estamos a perpetuar a não diversidade? Claro que estamos. Claro que estamos. E às vezes olhamos para as organizações que são, e atenção, não são fingidamente diversas e não são fingidamente preocupadas com direitos humanos. São reais. Mas depois olhamos, que engraçado. Temos ali uma maioria de homens ou mulheres, ou o que seja, mas de uma determinada etnia, de uma determinada tipologia, de uma determinada faixa etária, com um determinado background académico, sociocultural. Onde é que está a diversidade? Não está. Então, se calhar, são esses talentos que são escassos. Porque é que nós, enquanto empresas e enquanto mercado de trabalho, não começamos a considerar outros talentos? Porque é que não consideramos o talento sénior? Porque é que não consideramos o talento verdadeiramente júnior de alunos universitários, independentemente de estágios curriculares ou que não sejam? Porque é que não consideramos as pessoas portadoras de deficiência? Novamente, lei das cotas. Tanta coisa que há para dizer aí. É preciso cota para se dar emprego a uma pessoa portadora de deficiência? Francamente, eu pinto a cara de preto. Shame on us. Então é preciso termos uma lei que nos multa para termos uma pessoa portadora de deficiência. O que é isso, ser portador de deficiência? Qualquer um de nós não está livre que nos aconteça isso daqui a 5 minutos. E somos menos válidos enquanto profissionais e damos por nós a pensar, eu não é por ter um acidente horrível e perder a mão esquerda que deixo de ser menos válido. E os outros são? Porquê é que nós não pensamos nisso? Pessoas em risco de exclusão social ou que já passaram por fases de exclusão social, ex-sem-abrigo, ex-reclusos, nem todas as pessoas podem ter todas as profissões. Mas porquê é que nós não olhamos para eles e não os puxamos para o mercado de trabalho? Isso sim é um mercado de trabalho diverso, isso sim é uma sociedade diversa. Pessoas sem as habilitações
evidentes. Não têm a habilitação que eu queria. Não são as perfeitas no papel, não é? Exato, mas tenho uma referenciação excelente. Isto é um profissional de topo. Eu precisava de um contabilista, esta pessoa só tem o 12º ano. Queres ter um curso de contabilidade acelerado? Durante uns tempos vais ter que trabalhar aqui dentro com um mentor, mas quem sabe se fores ótimo, se fores bom, daqui a um ano estás por tua conta. E a empresa até te paga, se calhar, a certificação como contabilista. Porquê é que nós deixamos estes candidatos de fora? Porque vamos para o óbvio, vamos para o igual, trabalho, não é? porque dá trabalho, porque implica esforço, porque temos que investir e é muito complicado. E eu queria capitalizar também nisto, na parte que ainda não, quase não falámos, que é a parte do racismo, que é uma coisa que não se fala em Portugal, não é? Porque nós não somos racistas em Portugal. Nós temos os Blacks at Microsoft e temos muito orgulho disso. Isso vem 100% dos Estados Unidos e estamos sempre a criticar o que vem dos Estados Unidos, mas isso foi das melhores coisas que vieram de lá. Temos um relatório publicado anualmente, foi por isso que me juntei à empresa, porque é um relatório que é publicado e isso é muito importante, é medir o problema. Medir o problema, publicar o problema e mostrar o que se está a fazer. Porque aí não há a esconder só Isso falar. é uma prática de inclusão. Isso é uma parte muito de inclusão, em que diz número de mulheres, número de negros, número de asiáticos, número de latinos, bem lá então as coisas. Mas não são os números. Onde é que eles estão? Em termos de escalões, em que profissões e qual é o progresso de ano a ano? E o que é que estamos a fazer por isso? Nós, por exemplo, depois há os role models, porque as pessoas, por exemplo, nós na tecnologia não conseguimos atrair nenhuma mulher, nenhuma não sei o que, isto é um pronto. E então, o que é que estamos a fazer? É os role models. Porque os miúdos mais novos dizem onde é que estão as pessoas com quem eu me identifico. Portanto, em relação às mulheres, é levar mulheres às escolas a falar, olha, a tecnologia não são só geeks fechados num quarto escuro, não, são pessoas fixes e que têm coisas... Pronto. Mas nos negros, por exemplo, nós estamos a trabalhar com os Blacks at Microsoft, trabalhamos com a Jassy África, com as Portuguese Women in Tech e Women in Tech, precisamente para começar a levar algumas pessoas negras da nossa empresa para mostrar a cara, ir às escolas em certos sítios em que lá está, há mais uma população maior, para os miúdos começarem a dizer, olha, nunca pensei que poderia considerar um dia sair e ir para uma empresa assim. E medir, pronto, isso aí é uma das coisas que eu queria só dizer, porque é preciso medir o problema. Ana, já falámos aqui de vários aspectos da diversidade, tem aqui várias áreas, referiste alguns há pouco, que a Manuela e a Mariana também já referiram. Consegue-se identificar onde é que estamos, se calhar, onde é que há um caminho maior a percorrer? Se é que a questão do género é sem dúvida o mais falado, mas há toda etnia, raça, orientação sexual, enfim, as pessoas portadoras de deficiência, já falámos aqui na questão das cotas e podemos daqui a bocadinho tentar perceber que é todo um outro tema, seria toda uma outra conversa, mas se as empresas estão preparadas para isso, porque é que é preciso haver uma cota para isso, como dizia muito bem a Mariana. Mas há aqui, ou seja, temos que começar a olhar para todas as vertentes deste tema que é a diversidade, que é de facto muito abrangente e não nos preocuparmos só não nos centrarmos só no de género. Olha, eu diria que todos ao mesmo tempo é difícil. Portanto, eu acho que o caminho tem que se fazer caminhando e, portanto, tem que se começar por algum lado. E acho que esse algum lado deve ser diferente de organização para organização, de acordo, enfim, do seu setor de atividade, a sua realidade, as suas métricas, a sua demografia, os seus clientes, o grau de maturidade da própria organização e desenvolvimento da própria organização, se é uma organização, a dimensão que tem, enfim, acho que há aqui um conjunto de variáveis que têm que ser analisados e começar a construir em cima disso. Agora, tem que se começar por algum lado. Naturalmente que o que nós ouvimos muito é o tema do género, que é um tema dentro da diversidade, mas há um conjunto de outros temas. Na minha organização, esse não vai ser o tema prioritário, porque até em termos internacionais há cotas e o nosso exercício é exatamente o contrário, é explicar porque é que nós não estamos a aplicar as cotas, porque não faz sentido. Por exemplo, eu tenho uma área de marketing que é 100% feminina. Eu fiz um recrutamento e só quis homens. E, portanto, eu tive que explicar à minha casa-mãe porque é que eu só considerei homens. Não é? A inverter, no fundo, claro. o bias com que exatamente. E, portanto, por isso eu digo, quer dizer, eu diria que o primeiro é análise. O que é que nós temos e para onde é que queremos caminhar e começar a construir a partir daí. E pode ser idade, eu tinha um tema de idade. Eu, quando me juntei a esta companhia, a minha média etária era de 47 anos. Portanto, eu vou continuar a insistir, a contratar pessoas muito séniores. Quando eu não tinha pessoas até aos 30 anos, não posso. E se calhar dizem-me assim, mas isso não é socialmente, isso não é bem aceito. Eu acredito que sim, mas dentro daquela que é criar uma organização saudável e diversa, eu tenho que estar atenta a isto, mesmo que vá contra a corrente. E algumas empresas vão, lá está, para a esquerda e outras para a direita, consoante a sua própria realidade. Claro, não é? claro. Mariana, e este tema aqui
é relevante aqui a questão das cotas, pode ser o caminho a seguir. Já começou por dizer que eu acho que em teoria toda a gente preferia não ter, que não fosse preciso haver cotas, mas à medida que se vai se calhar ganhando alguma experiência percebe-se que, como na questão do género, que se calhar é o caminho. Agora foi estabelecida uma cota mínima para empresas com mais de 100 colaboradores, para pessoas portadoras de deficiência, mais de 60% de deficiência. Tem que ser este o caminho para se começar a interiorizar e para começar a fazer parte da cultura, é este o processo? Eu acho que é uma forma, a expressão que eu usei há pouco é sempre como eu vejo, é uma forma de pôr o pé na porta, de garantir que a porta não fecha de todo. É uma pena que se tenha aqui por essa via, porque é uma via artificial, é uma via pouco espontânea, tem imensa celeuma, se é bom, se não é, tem vantagens e desvantagens, atenção, porque às tantas a pessoa pergunta, eu ganhei este lugar por direito próprio ou ganhei este direito porque estou a preencher, sou um tick in the box para a cota. Portanto, depois gera outro tipo de temas dentro deste tema. Agora, que se for a via pela qual se consegue quebrar aqui um bocadinho a bolha do preconceito, então que se faça. Os pioneiros, costuma-se dizer que quem ia à frente levava sempre a primeira seta, não era? A primeira flechada. Pois, infelizmente é isso. E aqui, nem que seja por cotas, temos que garantir que esta temática está em cima da mesa, que as empresas recrutam. Se calhar pode ser o caminho para desmistificar porque é que estes trabalhadores não são considerados logo à cabeça, logo à partida, tão válidos como os outros. Afinal, são. Pronto, então é um caminho. Se eu sou completamente fã das cotas, ao contrário, eu sou completamente não fã, mas acho que agora que está implementado é o caminho que temos que fazer, que se faça por aqui. E que ao menos que por causa disso se faça realmente um caminho suficientemente estável para que um dia seja possível deixar de ter lei das cotas. Isso seria maravilhoso, seja por género, seja para portadores de deficiência, seja para que outra lei de cotas que venha. Isto são tudo processos de conquista, não é? Também de antes as mulheres, quando ficavam grávidas e tinham filhos, não tinham direito a licenças de maternidade. Isto é uma realidade que existe há 50... Nós achamos que é um direito adquirido. Existe ser posto na lei. Existe há 50 anos. Em Portugal, no século passado, mas não há tanto tempo quanto isso, as mulheres não votavam. Dependiam da autorização do marido para saírem do país. O que é isso? É outro universo. Para nós é outro universo. Mas se calhar para as nossas avós, e as nossas avós é uma geração de intermeio, se calhar para as nossas avós era a realidade delas. Então é muito chocante quando nós começamos a pensar nestas coisas. Portanto, é pelas cotas que quebramos o ciclo. Quebre-se o ciclo por aí. Não me parece... Não sendo a situação ideal, não é errado. Portanto, os prós e os contras exatamente, acabam por ter... que se faça por aí. A Manela e a Ana disseram uma coisa só que eu gostava imenso de sublinhar, pôr a bold e destacar. que é o seguinte, o perigo das empresas muito homogéneas, ou as desvantagens das empresas muito homogéneas. Há aquela frase muito que se diz que é great people think alike, não é? E as pessoas não sabem que essa frase tem uma parte final que é and that's exactly the problem. Porque para que é que nós queremos? A homogeneidade é boa, o espírito de equipa é bom, todos nós sabemos, então, na área de gestão de recursos humanos, sabemos a importância que é criar alinhamento, espírito de equipa, sentimento de pertença, tudo mais. Mas isso não exige que as pessoas pensem todas da mesma forma. Eu sei que também é uma metáfora muito gasta, mas uma orquestra produz sons maravilhosos e é composta de diversos instrumentos, tão diferentes quanto um tambor de um tamanho gigante, que tem um nome técnico que eu sou incapaz de dizer qual é, perdoem a minha ignorância, e o violino mais fino, Stradivarius de primeira linha. Portanto, tudo isso faz parte, tudo isso é preciso, senão o som não é tão maravilhoso como nós o queremos ouvir. Portanto, great people think alike, vamos pôr great people a pensar não alike. Está provado num estudo, eu não quero mentir, creio que é da OCDE, que as empresas onde há maior diversidade, seja do que for, não interessa se é género, etnia, o que seja, maior variedade, maior não homogeneidade da sua força laboral, são 36% mais produtivas do que as outras. Porquê? Porque as pessoas têm, pelo seu background, pensam de maneira diferente, são inovadoras. Arranjam soluções. As mulheres veem o problema de uma forma, os homens de outra, os novos de uma maneira, os menos novos de outra. E são todas essas ideias a ser atiradas para cima da mesa que dão algo de muito rico, que é depois a possibilidade de ter um produto final diferenciado. Sim, eu acho que começámos por aí, todos os estudos apontam nisso, não é? Acho que aí não há dúvida. E são estudos, não é achar. O que a Mariana está a dizer, e posso corroborar, porque também andei à procura dessa informação, e para além da produtividade temos temas de inovação, criatividade, agilidade, a retenção e, portanto, há um conjunto de vantagens inegável na diversidade e na inclusão. A Mariana também comentava aqui há pouco a questão
das pessoas portadoras de deficiência e das cotas, e é muito curioso porque quando as organizações começam a pensar nesta questão particular da diversidade, quantas vezes não encontramos dentro da própria organização já pessoas com necessidades especiais? E, portanto, a cota naturalmente às vezes até está preenchida, mas eu gostava ainda de lançar outra provocação, que é o seguinte: quantas de nós temos a experiência de, em processos de recrutamento e seleção e de forma natural, sem ir ao mercado à procura, tivemos contacto com candidatos com necessidades especiais? Eu conto pelas mãos. Eu tive, mas conto pelas mãos. E, portanto, isto é uma forma global que mais isto é uma forma, e vai as para lá cotas das empresas por si só, não é? É uma forma não só de normalizar dentro das empresas esta situação, mas abrir também o próprio mercado, não é? E pessoas tão diversas e com características tão diversas ao próprio mercado, não é? Porque há também aqui uma autoexclusão que não faz sentido. Há autoexclusão, e deixem-me só dizer isto, mas eu acho também que há ou havia, e curiosamente eu acho que a pandemia veio aqui fazer um breaking point, para nos obrigar a pensar as coisas de uma forma diferente. Eu conheço uma realidade direta de um processo de seleção em que um candidato portador de deficiência motora, em cadeira de rodas, candidatou-se. Era um candidato fortíssimo. Em termos de habilitações, competências, era uma pessoa com uma habilitação a nível de um doutoramento e uma pessoa com um interesse e uma capacidade técnica fora do normal. E este candidato pediu, estou a falar do ano 2019, pediu para a sua entrevista, não, para a sua entrevista ser feita online. Porque morava fora de Lisboa, tinha que vir a Lisboa ser entrevistado e todo o processo de deslocação, se às vezes para nós é complicado, era 10 vezes mais complexo para esta pessoa. E a resposta que foi dada foi não. O processo de candidatura exige candidaturas presenciais, porque é que lhe vamos fazer uma entrevista online? Porque não há nada tão rico como uma candidatura presencial. 4 meses mais tarde, o universo encarregou-nos de mostrar que a vida continuava a funcionar online. Lição de humildade para todos nós. Mas a prova é, porque é que esta pessoa, porque é que houve logo esta reação este entrave... Isto é preconceito puro e duro no seu apogeu. Porque é que esta pessoa, que com um currículo tão rico, que num sorting cego no sentido de não se estar a ver a pessoa, saltou logo como o currículo top, porque é que esta pessoa depois diz simplesmente eu quero ou peço se posso fazer... Só para este efeito? Não, porque o processo de entrevista obriga a entrevistas presenciais. Obriga. Então onde é que está na lei a dizer que obriga? Certo. Manuela, aqui esta questão das cotas até pode eventualmente ajudar na questão da diversidade, mas não assegura a questão da inclusão, não é? E também já debatemos aqui esta questão. Portanto, como é que se pode depois ultrapassar? Porque ter a diversidade, mas depois não fazer as pessoas sentir-se incluídas, acaba por à mesma não nos resolver o problema, até porque as pessoas eventualmente não vão ficar ou não se vão sentir bem e, portanto, aí também não vão ser produtivas. Portanto, como é que podemos aqui, antecipando já que a nossa conversa já vai... Estaríamos aqui agora o resto da tarde a conversar, mas temos mesmo que terminar. Como é que se pode depois, se calhar, garantir o passo a seguir, que é o da inclusão? Só para acabar, sim, falar claro, da cena das cotas ou não cotas, isto é a minha opinião pessoal, sou completamente a favor das cotas, é mesmo a minha opinião pessoal, das cotas. E porquê? Porque é preciso sair da nossa zona de conforto. Onde é que a Microsoft mudou radicalmente, completamente na história da Microsoft? Quando o senhor Satya Nadella, que é o nosso CEO, chegou à Microsoft. E porquê? Não era tanto por ser indiano, embora o facto de ser indiano, isso fez com que de repente começasse a olhar para outras cores e outras raças e outras etnias, etc. Portanto, isso já fez uma diferença. Mas tinha um filho, que faleceu no ano passado com 26 anos, com paralisia cerebral, e ele disse, o meu filho é inteligente, só que não consegue utilizar a tecnologia. Então, a partir daí, os produtos todos da Microsoft, e agora é líder por causa disso, começaram, ou seja, há um botãozinho que diz Accessibility, para os cegos, para os surdos, para isto, para aquilo, para que não... Existe. Isto é um mercado, exatamente, que existe por causa disso. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Nos próprios produtos. É pensar que, mas o resto do pessoal no mundo tem direito a ter acesso a isso. E nós, muitas vezes, não nos damos conta. Estamos a falar da orquestra. O meu companheiro trabalha no Conservatório Nacional de Música. A coisa que mais o irrita é que os pais querem todos pôr os filhos a fazer o quê? Tocar violino e tocar piano.
É o clássico. Ele, mas porquê? Ele é de saxofone. Ele disse, mas porquê que vão sempre os pais para o violino e para... Lá está, os preconceitos. Porque violino e piano é chique, é bem, é pronto. É lindo, pronto. Mas isso lá está, coisas que mesmo até uma coisa tão simples quanto a música, portanto, se não for quase ir às escolas falar disso, pronto. Mas era só para dizer uma à parte que isto existe em todas as partes da nossa sociedade e por isso é que eu acredito nas cotas, porque tem de ser forçado. Só as pessoas estando na sua zona de desconforto, e é uma das nossas políticas que é o Growth Mindset, e o Growth Mindset é muito simples, é estar fora da sua zona de conforto. Portanto, claro que vou estar desconfortável. E isso, quando dá cotas, é desconfortável, então não é? Digo, quando falamos da Mas questão... o crescimento só acontece quando se sai da zona de conforto, não é? Enquanto não sairmos, não há crescimento, não é? Portanto, ora bem, inclusão. Há duas coisas na parte da inclusão. Um é a responsabilidade da empresa, outra é a responsabilidade individual. Na responsabilidade da empresa, nós, vou dar o exemplo aqui da Microsoft, que é formação obrigatória. E atenção, a formação está muito bem feita, porque aquilo tem testes, e os testes com perguntas, e se está errado, tem de voltar a fazer. Portanto, aquilo como é online, lá está a vantagem da tecnologia, não podem fingir que estão a ouvir ou meio a adormecer, porque aquilo faz perguntas. Mas isso é importante, porque somos todos como os miúdos na escola, eu quero passar isto. Os que gostam destes temas ouvem aquilo com muita atenção, os que estão lá estão vão buscar o café enquanto está aqui. Exato. Olha, já acabou. Já acabou, exatamente. As coisas estão bem pensadas. Na gestão da performance também, eu nunca vi isso na minha vida, confesso que foi uma das razões também que gostei muito. Os nossos bónus têm uma componente, pronto, que é dos números, não é? Dos resultados financeiros, muito bem. E depois há outra componente que é como é que vocês contribuíram para o trabalho dos outros? E como é que vocês provam isso? E como é que vocês pediram ajuda aos outros? Eu, quando olhei para aquilo, disse, isto é surreal. O meu bónus, portanto, dinheiro extra, depende de como é que eu ajudo os outros. E os outros me ajudam. Quer dizer que eu tenho de incluir os outros e de ser incluída. Portanto, isto é o que a empresa pode fazer e está a fazer, e eu acho isso fantástico. Depois é também perguntar, fazer inquéritos aos colaboradores. Mas atenção, é fazer inquéritos, mas depois apresentar resultados. Não é só estar sempre a perguntar o que é que está mal e depois falam das coisas e não acontece nada. Não, é depois apresentar, dar a cara e dizer o que é que vão fazer e mostrar o que é que evoluíram de um momento para o outro. A nível do indivíduo, é aí que eu acho que ainda há muita falha, que é, isso é o departamento de recursos humanos, do learning, do não sei quê, dos chefes, dos outros, é sempre a culpa dos outros. É quando nós gostamos de estar sempre a culpar o governo para tudo e mais alguma coisa, não é? Os indivíduos que estão em equipas, por exemplo, na minha equipa, eu não tenho ninguém que reporta a mim. Eu não sou chefe de ninguém e os meus colegas todos não são chefes de ninguém. Há chefes de chefes que estão por aí, dos people managers. No dia a dia, estamos numa reunião, cabe-me a mim, como indivíduo, dizer, são sempre os mesmos a falar, não é? Os mais extrovertidos, os mais alfas, os mais, pronto, e aqueles estão calados. Olha, desculpa lá, mas tu pensas o quê? E quando se vêem as tais ditas microagressões, desde os mansplainings até ao ignorar a pessoa, ou não convidar para reuniões, ou há tantas maneiras e mais algumas, fazer questão de chamar isso à atenção. E é super desconfortável. E eu sou, uma chata nisso. Mas uma chata assumida. Porque eu digo, eu só pondo os outros desconfortáveis e a fazê-los olhar para o seu, lá está ela, mas lá está, eu estou num posto de direção, eu como líder tenho a obrigação, eu sinto que tenho essa obrigação, de pôr os outros desconfortáveis para fazer avançar. Porque as nossas mães, nossas avós não obtiveram direito de voto porque os homens decidiram que era uma boa ideia. É porque foram para a rua, resmungar, gritar, fazer escândalos. E eu acho que nós temos essa obrigação como líderes, como seres humanos, quando estamos a observar o que se está a passar à nossa volta, chamar a atenção, por mais desconfortável que seja. Não é só pôr o ónus no outro lado. Completamente. Não é só as FIIs, não é só os recursos humanos, não é só os outros. É nós, no dia-a-dia. E é desconfortável. E às vezes vamos ter que arriscar. E às vezes vai-nos custar alguma coisa. E não vamos ter bem vistos. Paciência. Temos muita pena, mas só assim que as coisas mudam. Só antes de passar à última pergunta, Mariana, querias acrescentar alguma coisa? Não, pareceu-me que querias... Queria só ia dizer uma coisa, mas acho que a Manela e a Ana disseram duas frases que resumem isto tudo o que é inclusão. Walk the talk e lead by example. Porque é tão simples quanto... É só isto. Estas duas frases resumem tudo. Agora vamos escalpelizar o que é que depois cada uma... O que é que cabe dentro de cada uma Mariana, delas. deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que ainda constrói, adiciona, que é o seguinte, eu li um estudo muito engraçado que dizia exatamente o que a Manuela também estava a tocar, que quando falamos nestes temas da diversidade e quando algumas destes pontos dentro da diversidade, as pessoas não vão à procura dos recursos humanos dentro das empresas, vão à procura das suas chefias. E as próprias chefias não têm consciência da importância que isto é e da forma como têm que estar preparadas para lidar com as situações
quando as equipas as procuram. Liderança inclusiva. E essa responsabilidade, naturalmente que é uma responsabilidade partilhada, eu diria de todos, porque somos todos seres humanos, pertencemos todos à organização, todos à sociedade no limite, mas cabe também à organização preparar as suas lideranças para estas lideranças inclusivas, de forma a garantir que quando as situações acontecem, as lideranças estão preparadas para dar resposta. Elas acontecem, os conflitos das equipas, no dia-a-dia. E muitas vezes as chefias escondem-se de isso é uma questão de recursos humanos. Não é, não. Isto é uma questão de gestão de equipas no dia-a-dia, de negócios. Só uma última pergunta e peço resposta sucinta, que é como é que perspectivam a evolução deste tema? Se vai continuar a evoluir lentamente, se vai acelerar por todas estas questões também que já falámos aqui, das novas gerações, de obrigações, enfim, de criação de cotas? Olha, Ana, na minha opinião, arriscaria a dizer que tudo o que são procedimentos vão acelerar. Tudo o que é o walk the talk, não estou tão segura que seja tão rápida como a construção dos procedimentos. Eu assino por baixo da opinião da Ana com pena e ponho muita fé nas gerações mais novas que de facto não estão dispostas a tolerar e a aceitar certas coisas. Venha de lá uma revolução nesse sentido e alguns de nós das gerações mais velhas estamos cá para apoiar e ajudar a que essa revolução aconteça, porque é urgente, é mesmo muito urgente. Eu não vou esperar por ninguém, portanto, nem estou. Acho que parte de nós, acho que temos todos a responsabilidade, hoje, de qualquer idade, de qualquer género, de qualquer coisa, de fazer a revolução. Não é pelos outros, começa por nós. Acho que as organizações têm a obrigação de começar a perceber o problema, ouvindo toda a gente, medir o problema, ter um plano de ação, depois mandamos o relatório, e dizer o que é que estão a fazer e apresentar resultados. Isto é resultados. Mostra os resultados, os números não mentem, já que toda a gente gosta de números, então vamos medir o problema. E depois há uma coisa que é uma grande paixão minha, e é um modelo muito anglo-saxónico, que são os Employee Resource Groups, ou Employee Networks. Portanto, eu estou aqui como co-líder, a Sandra era suposto estar aqui como co-líder do Women Network, mas também os Blacks da Microsoft, o Disability, a Microsoft. Nós vamos fazer um talk sobre hiperatividade e sobre o autismo e quem de nós é, e vamos falar disso abertamente, porque em Portugal falar de saúde mental, então aí é ainda mais tabu do que o resto. Por isso é que eu digo, isto vem de nós e estes grupos são de colaboradores para colaboradores, não são sindicatos, não são os recursos humanos, não são os FIAs, são pessoas. E eu acho que é a sociedade civil dentro das organizações a organizar-se e a pedir contas. E quer dizer sair da nossa zona de conforto e arriscar, e é preciso arriscar, mas eu acho que eu não estou a contar com ninguém, é já aqui e pronto. Aqui e agora. Aqui e agora. A revolução é agora. Muito obrigada às três. Percebe-se que o tema de facto é entusiasmante e há aqui muito por fazer. Quase que nem era preciso ter feito as perguntas, porque os temas foram surgindo, é quase como as cereiras foram surgindo uns nos outros. Se calhar retomar o tema e com um painel talvez mais diverso, incluir aqui também os homens e ter aqui maior diversidade. Mas muito obrigada às três. Obrigada também a quem esteve a assistir. No próximo mês voltamos com outro tema e outros convidados. Muito obrigada.